Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos sobre hidráulica, né? A parte de circuitos hidráulicos, né? Para quem vem acompanhando a série, nos últimos vídeos a gente falou sobre contexto geral, né? Falou sobre fundamentos e já começou também seguindo para a parte de cálculo, né? A gente falou sobre cálculo referente à capacidade de deslocamento volumétrico, vazão, velocidade de fluido, né? E algumas pessoas pediram também para a gente já fazer um paralelo com circuitos hidráulicos, interpretação. E a gente vai estar fazendo isso, né? Os nossos próximos vídeos vão ser focados na parte de circuito hidráulico, mas não só no circuito hidráulico especificamente, né? Mas também na parte elétrica, né? A parte do circuito elétrico e também a parte de programação CLP. A gente vai fazer aí uma ação integrada, né, aí já que a gente está fazendo essa série bem completa, né, mostrando passo a passo, a gente também vai estar seguindo por esse caminho na parte de circuitos, né. Para quem viu o último modelo, né, de diagrama, né, de esboço de funcionamento, né, a gente estava só mostrando lá um circuito de simplização, né, mas o foco até então não era sobre o cilindro, né, de simplização ou sobre válvula direcional. A gente estava com foco mesmo na parte da bomba, né, que era aquela questão de capacidade de deslocamento volumétrico, foco referente ao diâmetro, né, da tubulação e consequentemente ali a velocidade do fluido. Então aqui já é um circuito diferente onde a gente vai ter uma análise de diagrama, né, falando sobre o diagrama dele e também sobre a parte elétrica de CLP, como a gente falou, né? Então vamos analisar aqui esse circuito. Esse circuito, né, está utilizando uma bomba de deslocamento positivo, né? E aqui a gente tem o seguinte, né? Lembrando que aqui na verdade é um esboço, né, de circuito. Esse esboço aqui ele não está padronizado, é só para a gente interpretar, né? Nos próximos vídeos a gente já começa a verificar o diagrama realmente, né, desse circuito hidráulico e fazendo a comparação, né? Então vamos lá, aqui a gente tem a bomba, né, a bomba que está realizando o deslocamento do fluido, né, e a partir da tubulação de saída a gente vai ter aqui o percurso que o fluido vai percorrer, né? Só que antes de se preocupar com o percurso, né, para qualquer projeto hidráulico é importante saber qual a finalidade, né, o que é que eu desejo que o circuito, o ciclo, né, de funcionamento ele realize, né? E nesse caso aqui, o ciclo ele tem o seguinte objetivo, né, um fluxo automático onde ao acionar uma botoeira, né, esse cilindro aqui hidráulico ele vai avançar. Ao acionar outra botoeira, ele vai retornar e ele tem um modo de emergência, né? Ele tem um modo de emergência. Ao ser acionado esse modo de emergência, o cilindro ele deve ficar retornado, né? Deve ficar na posição recuada, né? E um LED vai estar aceso, né? Indicando que ele está no modo de emergência. Então, isso que eu expliquei para vocês é a condição de funcionamento, né? Ou seja, esse é meu objetivo. Exemplo, pode ser que esse cilindro ele venha funcionar como uma prensa hidráulica, né? Pode ser que seja esse o objetivo, né? Enquanto mecanismo, etapa final, né? Só que a descrição hidráulica é essa que eu falei. Pressionou uma botoeira, ele avança. Pressionou outra botoeira, ele recua. Pressionou uma botoeira de emergência, o cilindro, se tiver avançado, recua, né? Ele vai ficar na posição recuada e vai ter uma luz indicando que está no estado de emergência. Obviamente, se pressionar ou a botoeira de avanço ou de recuo, não vai fazer nenhuma alteração, já que a emergência está ativada, a não ser que a emergência seja resetada, né? Então, veja que aí eu tenho a descrição inicial do ciclo. Isso é muito importante, porque é dessa descrição inicial que o fluxograma vai ser montado, que o trabalho referente ao diagrama vai ser montado. E a hidráulica, assim, hidráulica com pneumática tem um detalhe interessante. Essa descrição que eu passei para vocês é uma descrição de um funcionamento simples, né? Muito provavelmente não teria alteração em diagramas hidráulicos, mas o que ocorre? Quando a gente vai para um ciclo, né, de funcionamento com mais variáveis,
Eu posso ter, né, um planejamento, né, um circuito hidráulico de uma pessoa X de uma forma e posso ter um circuito hidráulico de uma pessoa Y de outra forma, mas os dois atendendo o mesmo objetivo, né? Então, quando a gente tem uma grande gama de variedades, né, pode ser que o circuito hidráulico montado, né, assim que o hidráulico como pneumático também, né, a parte de programação, a parte elétrica também, seja diferente, né, estruturalmente, mas atenda às características de funcionalidade, né, até porque se não atendesse, né, o circuito estaria com algum problema. E isso é normal, né, obviamente com o passar do tempo, se for verificado possibilidade de melhoria, né, diminuir periféricos ali do circuito, um projeto como outro qualquer vai ter suas melhorias, né? Então é importante que antes de ir lá para a elaboração do circuito, entender bem a funcionalidade, principalmente quando é projetos estruturais, né? Quando se tem alguma ação ali de uma demanda de um cliente externo, né? Então é importante entender bem, né? Porque quando você parte dessa estrutura, né, de condição inicial, parte ali para o diagrama, até então você não tem nada de custo, né? Você não tem nada de custo, entre aspas, né, tirando mão de obra, software, enfim, né, a relação Office que você vai ter ali para essa execução. Mas após isso começa uma outra etapa, que aí é a parte de levantamento de insumos com base na estrutura, né? Se vai ser uma estrutura predial, se vai ser um mecanismo, né? Então aí começa uma situação mais delicada, vamos assim chamar, porque está falando especificamente sobre custos, né? Então é importante ficar atento com essas características. Bom, vamos lá para o vídeo não ficar tão longo, né? Só para entender aqui a base de funcionamento, né? O fluido, quando ele sai aqui da bomba, né, ele vai aqui para a válvula, né, a válvula controladora. E essa válvula aqui ela é bem simples, né? É uma válvula 4 por 2 posições, né? Famosa 4 duas vias, né? 4 duas vias, né? E aqui tem um detalhe que é o seguinte, pronto, exemplo, esse ciclo mesmo, né? Um detalhe que pode entrar na condição inicial é quando o circuito ele for energizado, o cilindro ele inicia avançado ou recuado, né? Nesse caso aqui eu quero que ele inicie recuado, né? Então isso é importante porque na verdade não é nem onde, né? Mas o tipo de válvula que a gente vai estar utilizando, o que é uma válvula 4 duas vias, mas a condição inicial dela é mandando pressão para uma determinada saída ou para outra saída. Então isso é importante também aí para análise do circuito, né? Então nesse caso aqui o fluido ele vai estar passando, deixa eu colocar aqui de verde, o fluido ele vai estar passando por aqui, chegou aqui na válvula, observa que o seguinte, porque ela é 4 duas vias, se você observar, né, essa aqui não é a simbologia dela padrão, né? No próximo vídeo a gente vai estar vendo aí o diagrama, né? Mas se você observar aqui o que acontece, ela possui 4 conexões de tubulação, né, que são essas 4 aqui, e possui duas câmaras de funcionamento, né, vamos assim chamar, né, que são essas duas aqui. Então por isso que ela é chamada de 4 duas vias, ou seja, quando a gente fala que ela é 4 duas vias, significa que ela tem 4 conexões referentes à tubulação, né, e 2 câmaras internas aí de posição, né? As câmaras internas seria essa parte aqui, né? Ou seja, tem uma que está mandando, exemplo, essa primeira aqui, a pressão ela está saindo nesse ponto aqui, ou seja, o fluido ele vai vir por essa entrada e ele vai estar saindo nesse ponto, né? Já na outra posição, ou seja, com essa válvula movimentando, né? Vamos movimentar ela aqui, supondo que ela tenha tido a condição de mudança, né, de posição, ela mudando de posição, ela vai ficar exatamente aqui nesse ponto, né? Ou seja, ela ficando nesse ponto aqui, o que é que vai acontecer? A pressão que estava chegando aqui, a pressão ela vai estar chegando no mesmo ponto, na mesma tubulação, só que agora ela não vai estar mandando mais a pressão para a câmara dianteira, ela vai estar mandando ali para a câmara traseira, né? Deixa eu diminuir aqui para a gente poder ver melhor.
Então, voltando aqui, né? Diminuir aqui mais, fica melhor. Pronto, aqui está ótimo. Então, só voltando aqui, a pressão ela vai estar chegando nesse ponto, né? Então, esse orifício aqui de entrada, ele vai ser o orifício da pressão. Só que o que acontece? Na saída da válvula, ou ela vai estar mandando para a câmara dianteira do cilindro, né? Ou seja, para essa parte do cilindro, ou mandando a pressão para a câmara traseira. Nessa posição aqui, a pressão, deixa eu ampliar aqui, ela vai estar indo para a câmara dianteira, né? Ou seja, ela vai estar indo para a câmara dianteira do cilindro, né? Cadê aqui? Então, a pressão ela vai estar vindo por esse ponto, vai estar chegando na câmara dianteira, ou seja, o cilindro ele vai ficar na posição recuado, né? Vai ficar na posição recuado. Caso tenha um acionamento para o cilindro avançar, né? O cilindro ele vai avançar por quê? Porque a condição lógica da válvula, né? Essa posição dela aqui vai mudar, ou seja, ela vai passar lá para a condição prioritária, né? Então, essa posição aqui ela vai ser alterada, né? E justamente quando ela for alterada, a pressão agora ela vai estar indo para a câmara traseira, né? Ou seja, a tubulação de pressão ela está aqui e ela vai estar indo ali para a câmara traseira, fazendo com que o cilindro avance. E assim vice-versa, né? Assim vice-versa. E como a gente falou, quem vai estar acionando essa válvula, ela não vai ser acionada manualmente. Exemplo, uma alavanca, um pedal, né? Ela poderia ser manual, né? Mas ela não é manual no nosso circuito. Ela é acionada por meio de solenoide, né? Então o solenoide é que vai estar acionando ela. O solenoide energizado, mudando ali o carretel dele, ele vai estar dando essa condição, né, de mandar pressão ou para um ponto ou para o outro, de acordo com a posição da válvula, né? Então essa aí é a ação de força aí para o cilindro, avanço e recuo. Só que vocês devem lembrar sempre que nos circuitos hidráulicos, né, nesses circuitos aí de pressão, né, utilizando bomba de deslocamento positivo, você tem que tomar cuidado com a pressão do fluido, porque ela pode danificar algum mecanismo, né? Então o fluido ele tem que ir, mas tem que ter a condição também de retornar para o reservatório, né? E essa condição aqui está mantida. Pronto, exemplo, nesse caso aqui, a gente não pode esquecer, exemplo, o fluido ele está indo para a câmara, a pressão está indo para a câmara dianteira. Só que existe fluido aqui na câmara traseira, né? Tem fluido hidráulico aqui na câmara traseira. Quando esse cilindro recuar, o êmbolo recuar, esse fluido ele vai descer para o reservatório. Ou seja, a pressão do circuito aqui vai aumentar e vai liberar a válvula de segurança, fazendo com que o fluido retorne, né? Então também aí uma condição importantíssima, né, para qualquer circuito hidráulico, que é preservar o mecanismo, tomando esse cuidado, né, do retorno do fluido hidráulico aí para o tanque, para não ter nenhum problema de funcionamento. Tá bom? Então é isso, né? Esse é o circuito que a gente vai estar trabalhando aí inicialmente. É um circuito simples, mas é a base para a gente poder estar fazendo outras ações mais para frente, né? Então no próximo vídeo a gente entra com a parte de diagrama e aí vai seguir todo o fluxo de simulação, de CLP, enfim, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.